Ler é a arte de desatar nós cegos. A frase é de Goethe. Os benefícios da leitura são incontáveis, dizem até que rejuvenesce. Mas eu acho que o mais importante é a oportunidade que um livro traz de compartilhar mundos completamente diferentes dos nossos e também de estimular a imaginação e fazer a gente criar outros universos. Quem não lê, não pensa, não ouve e não vê. E com essa frase de ordem está no ar o Educa Ação. As minhas convidadas de hoje são Janine Rodrigues, escritora que tem se destacado internacionalmente por obras que estimulam crianças a ler e já ganhou prêmios na Argentina e na Áustria. Bárbara Lima, jornalista, também escritora, que trabalha para o público adolescente. E Lúcia Fidalgo, professora da UFRJ de Mediação da Leitura. Muito bem-vindas ao programa. Vamos começar já começando, como se diz aí. Para estimular as crianças a ler, a gente sabe que é essencial o exemplo. Mas além do exemplo que os pais podem dar lendo, o que mais eles podem fazer para estimular? Bem, primeiro, obrigada pela oportunidade, né? Muito bacana um assunto, um debate sobre esse tema tão relevante. Bem, eu acho que a criança, tudo que ela faz envolve muita criatividade, muita atividade, né? Criança é um serzinho bem ativo, então acho que o principal é a leitura pelo prazer. Né? Não adianta encher a criança de livro, né? Enfim, se você só dá o livro e não faz outras coisas, né, para estimular esse prazer pela leitura, né? Porque a gente, enquanto adulto, já gosta de fazer coisas por prazer. Imagina a criança, né, que está num mundo novo para ela, cheio de informações, cheio de coisas e novidades, não? Então ela vai querer fazer aquilo que é prazeroso. Então, desenvolver, né, formas, meios que a criança sinta prazer no livro, em ler, em contar uma história, em conhecer um personagem. Eu vejo muito pelo meu exemplo, assim, meu pai não gostava muito de ler livros, mas quem disse que a leitura está ligada só a livros, né? A gente já nasce lendo o mundo, lendo o nosso universo que nos cerca, nosso pequeno mundo. Então, o meu pai, ele já não lia livros, mas ele me levava para um bairro na minha cidade e ele dizia, aqui viveu um rei. E aquilo me estimulava, que rei era esse que viveu aqui? Essa casa não era assim, ela era pintada de rosa. Isso também é ler o universo, acho que isso também é o estímulo. É você mostrar para a criança que ela precisa estar atenta para o mundo que cerca ela. O exemplo é muito importante que os pais estejam com os livros, que abra livros, que dê livros de presente. Mas sabe que muito me preocupa que hoje, nessa pressa que a gente vive, as crianças têm que ter até pressa para ler. Os livros têm que saltar, os livros têm que cheirar, os livros têm que ser perfumados. Para que tudo isso? Um livro, basta ele ser um livro. Ele não precisa de tanto estímulo. O estímulo da leitura já existe ali, o desejo de ler. Então eu acho que o exemplo é importantíssimo. É importante que a casa tenha livros, que os pais estejam com livros, mas que principalmente mostre que ler também é interpretar o mundo. Paulo Freire já falava isso, né? A gente lê o mundo antes de ler as palavras. Essa questão de, às vezes, só ler na hora de dormir, você já está cansado, a criança também já está entrando naquela rotina do sono. Às vezes você perde muito, né? Porque você não tem aquele tempo de fazer a brincadeira, de interpretar, de fazer uma voz diferente. Porque você já está na pressa de terminar aquela leitura, porque você está cansado. Exatamente. Então, assim, ler em outros momentos do dia, se houver oportunidade, obviamente, né? É muito importante também, né? É verdade. E eu conversei com as crianças e perguntei para elas o que elas achavam da leitura, se elas liam bastante. Vamos acompanhar. Eu gosto de ler, eu gosto porque minha mãe e meu pai têm me incentivado desde pequeno a ler. E assim, quando eu aprendi a ler livros, depois que eu aprendi a ler, abriu mais um mundo, assim, eu me imagino dentro da história, é muito legal ler. Eu gosto também de ler, que quando eu começo a ler, eu começo a ter mais imaginações a escrever histórias para minha irmã. Eu gosto muito de ler. A leitura, ela me ajudou muito a falar melhor, a ter um vocabulário melhor. E eu acho que eu comecei a gostar de ler assim, porque quando eu era pequena, minha mãe sempre lia historinha para mim.
ela gosta que eu sei ler, pede pra eu contar histórias pra ela na hora de dormir. E é muito legal, isso me ajudou muito. Que menino mais de charme, de boné, todo dia eu fico olhando como vai pra escola a pé. Meu coração dispara enquanto ele vai passando, mas não sei o que fazer. Quando ele fica me olhando, eu não posso namorar porque sou pequena. A mamãe vai me dar bom, que eu não sei que vale a pena. Ela é minha amiga, eu sei que só quer meu bem, mas será que nessa idade não paquera ninguém? Tudo bem, não tem problema, sei que as coisas são assim. Mas será que ele gosta de mim? Umas gracinhas, né? Eu fiquei emocionada fazendo essas entrevistas. Agora, o importante não são só os pais, né? Mas também a família como um todo. A família dá apoio. A família é seu exemplo, a família conta a história. Não é isso, professora? É verdade. E às vezes até a gente acha que, mas precisa ser um grande leitor, precisa ter literatura. Não, às vezes uma pessoa simples que tem história para contar estimula todo mundo na família a gostar de ler. Inclusive, uma vez eu soube uma história de uma professora, né, que ela hoje até virou uma escritora, e ela me contou que ela vivia numa cidade pequena e nessa cidade tinha um trem e ela esperava o avô vir para visitá-la, para passar as férias. E quando ela sabia que o avô ia chegar, ela subia no alto da casa para ver a fumaça do trem chegar. E ela então acompanhava essa chegada do avô, que vinha só com uma malinha e abria a mala sobre a cama, não tinha presente nenhum, mas ele tinha pincéis. E esses pincéis, então, ele pintava aquele muro branco todo da casa, onde ele contava todas as histórias que ele tinha vivido naquele ano. E ele era um coveiro, então ele tinha muita história para contar. E quando ele ia embora, ele deixava aquele universo de leitura para essa neta. Então, olha o papel, ela falou que foi fundamental na vida dela, como professora, como escritora, esse avô que era analfabeto, mas que foi o grande estímulo na vida dela para ela se tornar uma grande leitora. Maravilhosa, essa história é linda. E aí, falando um pouco de dica de alfabetização, porque tudo começa na alfabetização, né? Quando a criança começa a despertar mesmo para esse mundo. E aí vai a dica da tia, que eu não pude deixar de falar, eu vou dar uma dica pequenininha, que é o seguinte: para as crianças que ainda não foram alfabetizadas, vale começar com o nome. Desde que nascemos, ele nos identifica, nos diferencia do resto do mundo. Até mais ou menos 5 anos de idade, a criança vive a fase do egocentrismo. Ela se vê como centro, a referência, tudo existe por causa dela. Por isso, o uso do nome é a melhor opção. Então você faz assim, escreve o nome do seu filho no quarto e mostra para ele sempre que possível. Escreva outras palavras identificando objetos pela casa e faça ele reconhecer que algumas sílabas do nome dele se repetem em outras palavras. Foque sempre nas sílabas dentro do contexto. Com o tempo, ele vai perceber que as palavras são formadas por pedacinhos ainda menores. Eu acho que é importante, desde o início, aí já vira esse estímulo, né? Já está lendo as palavras, já começa a se encantar com aquele jogo de sílabas. Já tem identificação, né? Daqui a pouco ele passa a ver uma palavra e já identifica, já não é uma novidade para ele, ele vai, né, se familiarizando com as palavras. Vira lobo, que vira bola, exatamente. Né? Vai trocando aquela coisa. E a coisa. questão da formação do senso crítico, que eu acho que é muito importante a gente falar também, né? Porque quando você começa desde cedo a apresentar as histórias, eles começam a raciocinar, a interpretar. E isso lá na frente vai fazer total diferença. Porque se você parar para pensar, muitos alunos têm dificuldade nas atividades, nas provas, porque tem dificuldade para interpretar o que o enunciado do exercício está pedindo. É verdade. Entendeu? E não consegue fazer a questão porque, na verdade, não conseguiu interpretar o que o professor está pedindo. Então, acho que essa questão do senso crítico é, assim, muito importante, né? Eu tenho uma história também, eu tenho um filhinho de 3 anos, né? E outro dia eu estava lendo para ele a historinha da Chapeuzinho Vermelho, aí quando eu cheguei naquela parte onde a mãe instruía que ela devia tomar cuidado porque tinha um lobo pela floresta, ele virou para mim e falou assim: mas mamãe, se tinha um lobo solto na floresta e o lobo é perigoso, por que a mamãe não foi junto com ela? Olha! E ele tinha 2 anos e pouco quando ele fez esse questionamento para mim. Eu fiquei parada assim, gente, realmente, por que a mamãe não levou ela, né? Por que falou para ela tomar cuidado, né? Porque ele já entendeu que a mãe, como protetora, deveria ter ido junto, né? Então eles passam a ter uma interpretação, né, de tudo aquilo que está sendo apresentado para eles, né? Essa história vai fazendo parte do universo. Por isso que a história é tão importante, porque quando você conta a história, a criança se vê naquele personagem, então ela resolve os seus conflitos. A questão emocional, é muito forte, por isso que ela pede, repete. Eu achei muito interessante quando a professora falou
que o livro não tem que andar sozinho, não tem que pular, não tem que né, fazer barulho. Nada contra o livro que faz isso. Mas ele não tem que fazer isso para ser interessante. Gente, Exatamente. é a primeira vez que eu escuto alguém falar isso. Não né? tem, Achei não muito tem. legal. Né? Fala, pode falar, não, professora. Porque a gente já tem tanto estímulo. E hoje existem várias síndromes, não é? E a gente fica até preocupado, porque a criança já nasce com uma pressa de aprender. A gente não tem que ter pressa, a natureza ainda é a mesma. Você vai lá mexer no casulo da lagarta para ela virar borboleta? Gente, mas agora eu tenho que perguntar uma coisa. Vamos lá. Um livro que não precisa pular, não precisa cheirar, não precisa... Tá. Como que a gente faz, como pai, como educador, né, família, professor, para a criança se interessar por isso, competindo com as cores maravilhosas, com os pixels do tablet e do telefone? Como é que faz isso? Porque tudo bem, não é assim, mas uma dica para quem está em casa desesperado, o pessoal na internet perguntando direto isso. Mas eu trabalhei numa escola onde as crianças tinham todos os iPod, Nipod, Cipod, tudo pode. Eu era professora de literatura nessa escola, eu contava apenas histórias para elas. Eu conto história desde 1990, eu tenho um grupo desde essa época. E eu contava só história para elas. Minha aula não valia nota, minha aula não tinha falta e elas nunca faltavam. Elas podiam tudo, mas na hora da história elas não resistiam, porque existe uma palavra chamada afeto. Eu te afeto. Eu mexo com você, eu tenho sonoridade na minha fala. Eu faço você criar quando eu digo para você, um dia, naquela casa, apareceu uma mulher misteriosa. A criança começa a construir isso que o tablet não proporciona. Exatamente. Eu não tenho nada contra as tecnologias, eu uso todas elas, mas a tecnologia, sem um humano de verdade, ela acaba, ela morre. Perfeito. Ela me deixa sem vontade. O que falta nas pessoas é vontade, é afeto, é amor. E a história tem tudo isso. É isso que faz o encantamento. A questão da tecnologia, né, ela obviamente está aí para nos ajudar. É o saber usar. Sim. As pessoas usam de forma errada. As novas tecnologias, elas não estão aqui para nos atrapalhar, muito pelo contrário, elas estão para são suportes. Mas as pessoas têm esse problema na hora de utilizar, Sim, não sabem utilizar. E a professora Lúcia tocou num ponto que eu acho que é assim muito importante a gente ressaltar para as famílias com relação a essa questão de incentivar o seu filho. É o elo afetivo. Sim. Gente, você sentar com o seu filho e proporcionar para ele aquele momento, seu filho ou um irmão, enfim, né, uma criança, e proporcionar aquele momento para o desenvolvimento dela, aquilo é... E uma coisa que eu li até num livro, que a gente vai para o intervalo, mas só para completar, porque eu acho fantástico dizer assim, um empreendedor falando, eu passo no relógio pouco tempo com meus filhos, mas quando eu tô com eles, eu tô com eles por inteiro. Exatamente. Melhor do que chegar cedo do trabalho e ficar o tempo todo vendo televisão. E com essa reflexão a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não.